Bom dia para você que me assiste nesse momento. Estamos aqui juntinhos em mais um conselho do dia do nosso Momento Edifica. E você que tem nos acompanhado, você que tem nos dado o privilégio, permitido entrar na tua casa, no teu lar e no teu trabalho, enfim. Eu quero louvar a Deus neste dia de hoje pela tua vida e quero estar dividindo contigo mais uma reflexão da palavra do Senhor. Está registrado no livro bíblico, na Escritura Sagrada, em Gálatas capítulo 6, e na verdade, o texto que eu vou estar dividindo contigo, ele é cheio de conselhos. É cheio de conselhos e não preciso nem falar muito a respeito, porque é muito claro e é um texto muito rico de instruções e ensinamentos, é edificante. Eu vou dividir contigo. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado ou com algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha que instrução que Paulo está dando ali aos Gálatas e hoje para nós. Ele fala de vários pontos, de várias coisas, e eu quero frisar algumas coisinhas aqui rapidamente contigo. Paulo ele começa dizendo que se alguém surpreender algum pecado em uma outra pessoa, ele está falando que se nós percebermos ou descobrirmos ou presenciarmos o nosso irmão com algum pecado, vocês que são mais espirituais, ou seja, mais velhos na fé, mais fortes aí, entre aspas, né, no Senhor, mais fortes que eu digo, que tenha mais experiência, que estejam ali num momento bem com Deus, porque a nossa força vem dele. Sem ele nós não somos nada mesmo, nem ninguém, mas a nossa força vem totalmente do Senhor, porque ele, até na nossa fraqueza, nós somos fortes no Senhor. Então, ele vai dizer, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que têm discernimento, vocês que têm assim um cuidado a mais, deverão cuidar dessas pessoas com mansidão. A primeira coisa que eu aprendo aqui, e que a gente vê que tem acontecido muito ao contrário disto, são pessoas apontarem, jogarem fora, maltratarem, julgarem,
abrirem mão, desistirem. Mas não é isso que a palavra do Senhor está nos instruindo. A gente precisa cuidar, ajudar, estender a mão, instruir, apoiar, para que essa pessoa se recupere, para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa se fortaleça novamente no Senhor, com mansidão, com amor. Cuide-se, porém, cada um, para que você também não seja tentado, para que você também não caia. Ou seja, aqui nós aprendemos que ninguém está livre de cair, ninguém está livre de ser tentado. Não, todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos à tentação. Levem os fardos pesados uns dos outros, ou seja, ajudem uns aos outros, se coloque no lugar do outro, se compadeça da fraqueza do outro, da dificuldade do outro, da necessidade do outro. Amém? Aqui está dizendo, aí vamos continuando, porque assim você está cumprindo a lei de Cristo. E se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo, porque como eu disse, sem Deus, nós somos quem? Cada um examine os seus próprios atos, está mandando nos examinar. E então sim, nós poderemos saber se a gente pode se orgulhar de alguma coisa ou não. Não se compare com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, cada um deverá levar, os seus próprios atos. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Partilhe aquilo que é bom, partilhe aquilo que você aprendeu, partilhe aquilo que o Senhor tem permitido você ter, você experimentar, você saber. Não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. E tem muita gente que não sabe a seriedade que existe nisso aqui. Tem muita gente zombando de Deus com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas atitudes, com as suas práticas, com os seus pecados. Tem muita gente zombando de Deus com a sua irreverência. Tem muita gente zombando de Deus com a sua falta de fé, com a sua incredulidade. Tem muita gente zombando de Deus com a sua própria vida, com seus sentimentos, com aquilo que faz e até com aquilo que deixa de fazer, que seria para fazer. Pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Olha, isso é muito forte. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, queridos. Mais cedo ou mais tarde a conta vem e o preço pode ser alto. Mas aquele que sabe o que está semeando, ele não tem medo da colheita. Aquele que semeia o bem, aquele que semeia dentro do propósito do Senhor, dentro do centro da vontade de Deus, ele não tem medo da colheita, muito pelo contrário, ele espera pela colheita, porque ele sabe que terá frutos. O verso 8 diz: quem semeia para a sua carne, quem semeia para a sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso também é muito forte. Semear para a nossa carne é dar lugar à nossa carne, é dar lugar à nossa natureza pecaminosa, é dar lugar ao inimigo, é dar lugar ao pecado, é dar lugar ao que o mundo prega, ao que o mundo, ou seja, é desprezar a orientação do Senhor, a instrução do Senhor, é desprezar a vontade de Deus para a minha vida, é fazer o que eu bem entender, o que eu bem achar, é não me preocupar em saber o que Deus quer de mim, o que Ele tem para mim, qual é a vontade dEle para a minha vida. E não nos cansemos, por fim Ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos. Se você tem feito bem e
não tem sido reconhecido, tem sido julgado, enfim, não se preocupe, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, você está plantando bem, você vai colher coisas boas, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, se nós não nos desanimarmos, há um critério, há uma condição, nós vamos colher se nós plantarmos o bem, não nos cansarmos de plantarmos o bem. Portanto, enquanto nós temos a oportunidade de fazer o bem a todos, que a gente faça. Tem muita gente tendo a oportunidade de fazer o bem, de ajudar. Tem muita gente tendo a oportunidade de fazer coisas boas, mas tem perdido essas oportunidades, tem fechado os olhos, fechado seus corações, tem jogado fora, tem abrido mão, tem desprezado. Mas o conselho do dia de hoje para as nossas vidas é que eu e você esteja aberto para o que o Senhor quer de nós, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Esteja aberto ao conselho do Senhor, esteja aberto à palavra do Senhor, que é vida, esteja aberto àquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida, aquilo que Ele quer de nós. E então, com certeza, nós só teremos a ganhar com tudo isso. Amém? Esteja aberto, abra o teu coração, abra a tua mente, permita-se aprender, permita-se crescer, permita-se mergulhar naquilo que nos torna melhor, naquilo que nos edifica, naquilo que nos faz crescer, naquilo que nos ajuda, naquilo que nos aproxima de Deus. E com certeza, nos aproximando de Deus, nós só teremos a ganhar com tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe, um bom dia para você, e eu conto contigo para você compartilhar essa palavra com alguém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.